Olá, bem-vindo ao nosso canal Jesus, Torá e a Bíblia. Um canal que se presta a contribuir para uma melhor exegese bíblica, para um melhor entendimento das Escrituras. Se você ainda não é assinante do nosso canal, por favor, assine. Assim você vai ver, acompanhar dia após dia, semana após semana, os vídeos que a gente coloca aqui para tentar ajudar você que é de qualquer denominação, não importa de qual igreja a qual igreja você pertence, qual denominação, se você pertence a uma sinagoga messiânica, se você é um judeu não messiânico, se você é apenas um estudioso, apenas um teólogo. Esse canal está aqui para contribuir com todos, para ter uma melhor exegese bíblica. No vídeo anterior, a gente falou sobre a divisão do Velho e do Novo Testamento. Como foi feita essa divisão? Com que intenção? Quem foram os responsáveis por isso? E principalmente, quais são as consequências disso? Nesse vídeo eu queria explorar uma consequência muito séria da divisão do Velho e do Novo Testamento. A criação, ou melhor, não é bem a criação, é a imagem, né, do Deus, do julgamento versus do Velho Testamento versus o Deus de graça do Novo Testamento. Essa nova identidade, podemos assim dizer, que Deus adquiriu com a separação da palavra de Deus. A igreja entende hoje que Deus é um Deus de graça, não é mais um Deus de julgamento do Velho Testamento. Isso é possível. Essa interpretação é bíblica. É possível nós falarmos que a identidade de Deus mudou, que aquilo que era importante para ele hoje não é mais, ou que aquilo que ele julgava certo, hoje ele julga errado e vice-versa? Será que é possível falarmos disso, de um Deus eterno, que não tem começo e não tem fim, de um Deus imutável, de um Deus absolutamente acima das nossas crenças, das nossas opiniões? É isso que eu queria analisar nesse vídeo, né? Para começar, nós precisamos entender o seguinte: por que esse assunto é importante? Esse assunto é importante porque uma errada identidade de Deus, uma errada visão sobre Deus, certamente influencia no nosso relacionamento com Ele, influencia na nossa vida espiritual. Você não sabe o que esperar de um Deus se você tem uma imagem errada dele. Você não sabe como se relacionar com um Deus que para você tem uma atitude diferente daquilo que ele tem. Vamos entender o que está na mente e no coração de Deus. E a única forma de fazer isso é olhando para aquilo que Deus nos fala a respeito de quem Ele é. Então nós vamos ler aqui versículos onde Deus fala quem Ele é, onde Deus fala de seus atributos, onde Deus fala daquilo que está no coração dele. Se formos entender que Deus mudou de um Deus de julgamento para um Deus de graça, quando que Ele mudou? E por que que Ele mudou? Então, quando Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, Deus mudou de opinião? O adultério que acontecia antes de Jesus e Deus achava absolutamente incorreto, agora não é mais? Qualquer tipo de inverdade falada, que era um pecado antes, hoje em dia não é mais? Deus não enxerga o pecado hoje em dia como Ele enxergava antigamente? Esse Deus de justiça abandonou a justiça dele? É óbvio que não. Deus jamais poderia abandonar a justiça dele, porque Ele mesmo nos fala. Esses valores, eu queria falar nesse vídeo sobre essas ideias, sobre esses valores. E se você ouve constantemente o Deus do Novo Testamento versus o Deus do Velho Testamento, o Deus de graça versus o Deus de julgamento, eu espero que ao final desse vídeo você tenha uma nova interpretação de quem Deus é. Vamos então a um momento em que Deus explicou para Moisés quem ele era. Esse texto de Êxodo 34 é o momento em que Deus chama Moisés e fala para ele dos seus atributos. Então isso está saindo da boca de Deus para Moisés. Vamos ler?
Versículos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e grande em amor e verdade, que guarda o amor em milhares, que perdoa a iniquidade, a desobediência e o pecado, que de forma alguma inocenta o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Reparem que existe muito mais ênfase na misericórdia do que no julgamento, né? Então Deus é muito mais misericordioso do que um Deus de julgamento. Então a gente vê nesses versículos conhecidos como os atributos de Deus. O judaísmo seleciona os 13 atributos de Deus através desses dois versículos. Deus mostra para Moisés o que ele é, e o que ele é para sempre. O adultério que acontecia naquela época é tão grave quanto o adultério que acontece hoje em dia. Mas você pode falar, naquela época a mulher era condenada à morte. Hoje em dia, não mais. Sim, porque naquela época havia um Estado teocrático, onde a Torá era a Constituição de Israel. Havia um Sanhedrin, um conselho judicial absolutamente empoderado pela própria Torá. Hoje em dia, isso não mais existe. Porém, é uma questão de tempo. Quando o Messias voltar, este novo Estado teocrático vai ser instaurado. Este novo Sanhedrin vai ser instaurado. Porém, isso é um tema para um outro vídeo. Hoje a gente está aqui para falar do Deus que não muda, o Deus que que vive uma verdade absoluta eternamente. Quando Deus se mostra para Moisés, ele fez isso naquele momento para sempre. A gente lê Êxodo e a gente olha para Deus e fala, é assim que Deus sempre foi e é assim que Deus sempre será. Independente do momento, independente do tempo em que a gente viva, independente da verdade que a gente aprenda em qualquer congregação que você vá, Deus é o único. Agora, Deus é um Deus que aplica a graça e o julgamento conforme o critério dele. Claro, como a gente vai numa corte judicial hoje em dia, existe a lei, existe o Código Penal, existe o Código Civil. O juiz aplica esta lei conforme o caso do réu. Não é uma coisa automática. O juiz analisa situação por situação. Deus usa o atributo de julgamento, usa o atributo da graça, conforme a sabedoria soberana dele. Não significa que ele vai usar da mesma forma sempre. Não, ele usa caso a caso, conforme um plano superior dele, o qual nós não temos condição de entender, pelo menos agora. Um dia ele vai nos revelar tudo. Mas o que a gente sabe é que ele é perfeito, que a justiça dele é perfeita e a graça dele é perfeita. Ele usa aplicar a justiça quando deve, ele usa aplicar a graça quando deve. Vamos falar um pouco de Jesus agora? Onde estava Jesus esse tempo todo? Né? Onde que Jesus estava quando Deus escreveu a Torá? Será que Jesus estava lá do lado falando assim, Pai, essa lei é severa demais. Olha o que você está fazendo com o nosso povo. Olha, daqui a 1300 anos eu vou lá, vou me sacrificar por eles e vou acabar com isso, porque essa lei é muito severa. É óbvio que ele não fez isso. Ele estava escrevendo a lei junto com Deus, porque a identidade de Jesus é idêntica à identidade de Deus. A essência de Jesus é idêntica à essência de Deus. Jesus é o mesmo, hoje e para sempre, assim como Deus é o mesmo, hoje e para sempre. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o que ele fala? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O que isso significa? Significa que quando Deus criou o mundo, Jesus era um. Quando Deus entregou a Torá, Jesus era o mesmo. Quando Jesus veio à Terra, em carne e osso, ele permaneceu o mesmo. Quando ele retornar para acabar com os inimigos do seu povo, ele ainda permanecerá o mesmo. Lá no capítulo 22 de Apocalipse, quando a Nova Jerusalém for instituída, ele ainda permanecerá o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus não muda, Jesus não muda. Não existe um Jesus de graça e de lei. Tudo aquilo que Jesus falou no Novo Testamento, se nós analisarmos muito bem as palavras dele, ele fala de graça e fala de julgamento também. Um exemplo muito claro disso é Mateus 24. Vamos ler?
Versículos 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Palavras de Jesus. Então, nesses versículos, Jesus fala do julgamento. Jesus fala da condenação. Se não tivesse havido graça, desde o momento da humanidade, a humanidade teria sido disseminada após o primeiro pecado. Mas o que aconteceu em Gênesis 3,15? Logo após Adão e Eva cometerem o primeiro pecado, a primeira profecia messiânica. A resposta de Deus para o pecado de homem foi falar da profecia messiânica, daquele que viria pisar na cabeça da serpente. Essa foi a reação de Deus após o pecado do homem e da mulher. Não foi disseminar a raça humana. Vamos analisar a Torá, o que ela fala de perdão, o que ela fala de amor, o que ela fala de graça. O que a lei de Moisés fala? Ame o próximo como a si mesmo. Levíticos 19:18. Quando a Torá fala para os israelenses, para os judeus cuidarem das viúvas, dos órfãos, do estrangeiro, o que é isso se não é graça? O que é isso se não é graça? Graça sempre existiu. Lei sempre existiu. Graça sempre vai existir. Lei sempre vai existir. As duas andam juntas. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós não podemos achar que vivemos numa época de graça sem lei. Não. O Espírito Santo em nossos corações testifica a lei que nós temos que seguir. Qual é a lei que Deus segue? O que Deus estabelece como certo e como errado? Tudo aquilo que ele disse para Moisés no deserto, tudo aquilo que ele disse para o povo no deserto, se aquilo não é aquilo que Deus julga como certo e como errado, se aquilo não é o que está no coração de Deus, então o que para ele é certo e errado? O que para ele é aquilo que deve e o que não deve ser feito? Deus mostrou o coração dele para Israel quando entregou a lei de Moisés. Todos aqueles mandamentos positivos e negativos, tudo aquilo espelha o coração de Deus, que Jesus veio confirmar. O que Jesus falou no Sermão da Montanha? Todos aqueles temas do Sermão da Montanha vêm da lei de Moisés. Todos os temas, todos estão na lei de Moisés. Inclusive, no Sermão da Montanha, Jesus confirma que aquilo é para sempre. Essa é a ideia do Deus de graça versus um Deus de lei, ou um Deus do Velho e Deus do Novo Testamento, não existe. É incompatível com um Deus que é imutável, que é eterno. Agora, o apóstolo Paulo não falou em Romanos 6, não estamos mais sobre a lei, mas sim sobre a graça? Pois é, esse é um dos dezenas ou centenas de exemplos de uma má interpretação em consequência de tirar-se um versículo totalmente fora de contexto. O apóstolo Paulo é a maior vítima disso. Ao analisar esse versículo dentro de Romanos capítulo 6, nós temos que entender que esse capítulo fala de santificação. Esse capítulo fala que Jesus nos livrou da condenação da lei. Ele não nos livrou da lei através do seu sangue, não. Ele nos livrou da condenação da lei. Ele nos livrou do pecado. O sangue de Jesus veio te livrar do pecado. Ele não veio te livrar da lei. Por isso que o apóstolo Paulo fala que estamos na época da graça. Você não está mais sob a condenação da lei? Não. Você está sob o sangue de Jesus que te livrou da condenação da lei, porém não da lei e não do cumprimento da lei. Outra coisa que eu quero analisar antes da gente finalizar. Jesus não morreu por todos os seres humanos, desde Adão até o último homem que vai vir à Terra? Se ele morreu por todos, então a graça dele é a mesma sobre todos. Se ele morreu por todos, então todos não estão sob a condenação da lei. Então falar que só porque nós vivemos depois de Jesus estamos na época da graça, isso não é verdade. Graça sempre existiu. Jesus morreu por todos. Todos, o pecado cometido na época de Noé, o pecado cometido na época de Adão, tem a mesma consequência do que o pecado cometido hoje. Sim, todos estão
sob a graça, porque Jesus morreu por todos. Porém, o que Deus julga como errado, ele julgava errado na época de Adão, ele julga errado hoje, e ele vai julgar errado eternamente. E aquilo que é correto, ele sempre julgou como correto e sempre vai julgar como correto. Bom, esse tema é um tema controverso, tá? Existem outras consequências sérias da divisão do Novo e Velho Testamento, nós vamos abordar nos próximos vídeos. Porém, eu quero deixar esse canal muito aberto para você de qualquer denominação, para que você mande suas dúvidas, suas sugestões, você mande seus xingamentos, estou brincando, tá? A gente está aqui para poder se ajudar a entender melhor a Bíblia. Até a próxima e um grande abraço.